não esperava isso do pastor Josué Brandão, não esperava o quê? Ele trair a esposa, ou ele ter um caso extraconjugal, ou ele ter um filho fora do casamento, ou ele ter um filho com alguém que não era sua esposa, ou ele não pagar a pensão. Tem tantas coisas aqui para a gente tentar entender o que não esperava. Eu confesso que não esperava nada disso, né? O outro assunto que a gente vai falar hoje é a respeito do pastor Josué Brandão. Tem muita gente pedindo para a gente falar sobre ele. E hoje é um assunto que dominou as redes sociais, porque muitos portais, inclusive o Fuxico Gospel, publicou essa matéria. Mas eu não vou ler do Fuxico, eu vou ler do blog do Velame. O blog do Velame, tudo sobre Feira de Santana, escreveu essa matéria aqui, ó. Pastor de Feira de Santana responde processo judicial por dívida de pensão alimentícia e pode ser preso. O incrível aqui, se você não sabe, é inafiançável, né? Os caras brincam com isso, mas para ir para a cadeia, irmão, por causa de pensão alimentícia, não precisa de muita coisa, né? Basta que a polícia vá lá e encontre você em casa. Alguém avisa o pastor Josué que se ele não quiser pagar, ele precisa ver uma forma de ser informado quando a polícia estiver chegando perto para não ir, porque se a polícia pegar, o negócio é sério. Então a notícia que foi publicada pelo blog do Velame, lá de Feira de Santana, diz assim: pastor de Feira de Santana responde processo judicial por dívida de pensão alimentícia e pode ser preso. O pastor Josué Brandão, amplamente reconhecido por sua liderança na igreja Cristianismo Sem Fronteiras e um dos líderes religiosos mais conhecidos de Feira de Santana, está enfrentando uma situação que pode culminar em sua prisão. Com mais de 600 mil seguidores no Instagram, Josué Brandão é uma figura influente, conhecida por pregar e ensinar em eventos religiosos ao redor do mundo. Em seu site oficial, ele se apresenta como um pastor há 28 anos, autor de livros e artigos de cunho teológico, além de palestrante para líderes e empreendedores em congressos e convenções internacionais. No entanto, sua reputação está sendo abalada por questões pessoais. O juiz Pedro Henrique Isidro da Silva, da terceira vara da família de Feira de Santana, determinou que o pastor seja intimado a pagar, no prazo de 3 dias, as parcelas vencidas da pensão alimentícia de sua filha de 6 anos, fruto de um relacionamento extraconjugal. O valor devido é de aproximadamente R$21 mil. É o que deve o pastor Josué Brandão. Cara, o impressionante disso, gente, é que, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, não quis dizer, muitas vezes esse dinheiro é pago de onde, né? A partir de onde, né? Dos dízimos e ofertas. Pode não ser que ele pode não tirar esse dinheiro do caixa da igreja. Ô menino, pega aí 21 mil e vamos pagar essa pensão para resolver. Pode não ser. Mas é aquilo que eu venho discutindo com vocês, na minha opinião, né? Quando o camarada ele faz da conta corrente da igreja a sua própria conta corrente, é assim que funciona, né? Ele quer comprar o carro, ele não vai olhar para a conta corrente dele, vai olhar para a conta corrente da igreja. Então ele compra em nome da igreja, para que a igreja pague. Ele quer comprar um terreno, ele quer comprar um apartamento, ele quer fazer um investimento, ele quer ampliar a casa, ele quer qualquer coisa. Você acha que em muitos casos o pastor vai tirar da sua própria conta corrente? Não, ele vai fazer sempre de um jeito que a igreja é quem arque com essa despesa, né? Seja dando como doação para ele, enfim, a parte técnica disso não vem ao caso. Mas aqui a gente tem essa notícia de que o pastor Josué Brandão precisa pagar essa pensão e que, segundo a matéria, o valor é de R$21 mil. A intimação do juiz é do dia 14 de novembro de 2024 e prazo passa a valer após o pastor ser localizado e intimado. Quer dizer, até agora não foi. A matéria foi publicada no dia 7 de janeiro, portanto ontem, e até essa data, ao que diz a matéria, parece que ele não tinha sido localizado. Caso não quite a dívida no prazo estipulado, obviamente, a partir da citação, a decisão judicial prevê a prisão do pastor em regime fechado. É assim que funciona. É assim que funciona, né, para pensão alimentícia. E o mais impressionante é que, se queira Deus, isso não aconteça. Mas se vier a acontecer a prisão do pastor Josué Brandão por conta de pensão alimentícia, o que vai ter gente dizendo? Começou a perseguição,
Os pastores agora estão sendo perseguidos e presos. Ou não é assim? Tá vendo aí o que é o governo, o que é o STF, faz o que quer, aprendeu o pastor. É dessa forma que vai acontecer. Queira Deus não aconteça, né? Até o momento, nenhum oficial de justiça conseguiu localizar Josué Brandão. Peraí, e os cultos, né? Quem está ministrando nos cultos? Inclusive, agora há pouco estava ao vivo na igreja dele lá. Apesar de ele estar sempre presente nos cultos da igreja, localizada na Avenida Maria Quitéria, nos próximos dias 26, 27 e 28, por exemplo, a participação do pastor na conferência Homens de Honra tem sido amplamente divulgada nas redes sociais. Gente, pastor Josué Brandão, me ajude, pastor. Como é que pode? Você vai ministrar numa conferência chamada Homens de Honra e não está conseguindo pagar a pensão dos filhos, irmão. Do filho, da filha, fora do casamento. Como é que pode, né? Como não, Israel? Porque ele nunca foi envolvido em escândalos. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Me diz aí, pelo amor de Deus. Se for uma pergunta, não, né? Pelo amor de Deus, né? Foi sim, já foi várias vezes, né? Inclusive já processou muita gente por causa disso. Processou nosso colega o Paulinho do canal No Entanto, porque foi divulgada exatamente essa pauta, né? Do caso, né? Extraconjugal. Beleza, é uma pergunta. Então, estou te explicando então aqui agora, Bruno. De fato, ele foi envolvido sim, cara. Esse escândalo dele, quando ele engravidou essa mulher, foi um escândalo terrível, né? Mas aí veio com o advogado, foi para cima de todo mundo que tocou nesse assunto, todo mundo que falou nesse caso foi para a justiça, ele processou todo mundo, derrubou o meu mundo de vídeo do YouTube, porque os advogados ele conseguiu derrubar, vários canais tiveram strike, que tocaram nesse assunto à época. A informação que a gente tem é que ele havia sido traído, pelo que a gente sabe, ele havia sido traído, né, pela esposa, salvo o melhor juízo, como diz os advogados, com o tecladista da igreja, ele havia sido traído, e aí ficou solteiro, e nesse ínter ele acabou tendo caso aí com essa pessoa que era da igreja também, ela engravidou, enfim. E ele começou a bancar, a custear tudo. Não sei o que foi que aconteceu, que o pastor não honrou com seus deveres, né, de pagar a pensão, e acabou que agora está nessa situação, né? Então, tem que pagar. Aí vai pregar no Congresso de Homens de Honra. Aí não, mano. Aí não, né? Conferência Homens de Honra tem sido amplamente divulgado nas redes sociais. O caso gera interesse público pela notoriedade de Josué Brandão na comunidade feirense. Apesar de sua posição de destaque na comunidade religiosa e de sua apresentação pública como líder respeitado, mais do que isso, né? Mais do que isso. Além de ser muito respeitado, foi ele, né? A Paula colocou aqui. Quem traiu primeiro foi ele, mas essa questão da traição dela também existe, né? Me ajuda aqui, pelo amor de Deus, eu não quero falar numa heresia contra o homem de Deus, né? Então quem traiu primeiro foi ele. É o que está dizendo aqui a Paula Freitas. Que quem traiu primeiro foi ele. Pronto, beleza. Então, gente, é isso. O ponto aqui central é. Cadê a matéria? A parte final. O caso gera interesse público. Tá, voltei aqui. É que, gente, o pastor José Brandão, para quem conhece, para quem acompanha, sabe que o estilo de pregação dele sempre foi aquele estilo mais rígido, né? Ele sempre tem uma palavra mais para a família, né? A igreja dele prega muito sobre família, mas uma linha muito dura, né? Muito dura. E aí esses camaradas que muitas vezes são muito rígidos, muito duros nas suas pregações, né? A gente, não é estranho? É, irmão, né? Acaba que nos surpreende, né? Nos surpreendem. Aqui, ó. Janice comentou aqui, ó. Fato que o pastor não honrou com os alimentos do filho. A lei tem que ser cumprida. Exatamente, né? Não esperava isso do pastor Josué Brandão. Não esperava o quê? Ele trair a esposa, ou ele ter um caso extraconjugal, ou ele ter um filho fora do casamento, ou ele ter um filho com alguém que não era sua esposa, ou ele não pagar a pensão. Tem tantas coisas aqui para a gente tentar entender o que não esperava. Eu confesso que não esperava nada disso, né? Absolutamente nenhum desses itens dessa lista aqui com relação ao pastor Josué Brandão, porque ele tem
uma linha realmente muito conservadora, né? Inclusive foi candidato a deputado federal na última eleição, não conseguiu lograr êxito, mas está vivendo realmente um inferno astral, né? Um inferno astral por conta disso aqui. Inclusive, como que será, então, me vem agora a pergunta, como que será, então, esse congresso, né, de homens de honra na igreja dele? Apesar de sua posição de destaque na comunidade religiosa e de sua apresentação pública como líder respeitado, a dívida da pensão alimentícia colocou em xeque a sua imagem pessoal e profissional. Em 2022, ele foi candidato a deputado federal pelo Podemos, teve 18 mil votos, mas não se elegeu. O pastor foi procurado pelo blog, mas não deu retorno à reportagem e ainda não se manifestou publicamente sobre o caso. E eu te pergunto, você acha que ele vai? Depois, eu estou corrigindo aqui. É isso. Né? A história que eu sei é que foi isso, né? Olha lá. Elvis colocou, a esposa o traiu com um colega de faculdade. Aí, traiu depois. Ele tentou continuar com o casamento, mas ela não quis. Então se separaram. Isso eu sei também. Tá? Foi isso que eu também ouvi. Né? A pensão é dos filhos do casamento com ela. Então a pensão é dos filhos com casamento com a esposa, não é com filhos do casamento com o caso extraconjugal? Não é o que diz a matéria aqui do blog do Velame, né? Que inclusive cita o nome do juiz, cita a decisão. Não sei, estou lendo a matéria lá, então a fonte é do rapaz ali, é de quem escreveu. Ela reclamava muito que ele não ficava em casa. Mais ou menos. Bom, é isso, gente. O fato é isso, né? O pastor José Brandão, seja o filho que está precisando receber pensão da esposa oficial ou não, é um problema. Mas eu estou lendo a matéria do rapaz aqui e vida que segue. A Selminha entra para me defender. Que eu me lembro dessa história, foi ele que traiu primeiro. Selminha, a história que eu sei é que ele foi traído primeiro. É a história que eu sei. Que eu lembro da época também, tá? É que ele teria sido traído primeiro, depois a mulher saiu de casa, e aí ele ele acabou tendo um caso com essa pessoa. Mas, primeiro, o segundo, eu acho que não importa, né? Se traiu primeiro ou não. Boa noite, Israel. O Roberto pergunta aqui. O pastor José Brandão está ligado à Assembleia de Deus? Não sei, cara. Eu sei que a igreja dele não é Assembleia de Deus, né? Não sei se é convencionado. Missões Sem Fronteiras, alguma coisa assim. Já tá vendo o nome da igreja dele aqui, ó. Deixa eu ver o nome da igreja. Se alguém souber antes de eu descobrir aqui. Cristianismo Sem Fronteiras é o nome da igreja dele. Cristianismo Sem Fronteiras é o nome da igreja do pastor. Eu escrevi ela. Então foi ela que traiu primeiro. Pronto, ela que traiu primeiro. Disse aqui a Selminha me corrigindo. Foi ela que traiu o pastor. Tá todo mundo concordando, então, que foi ela que traiu primeiro, né? Ela que traiu, depois o pastor foi que teve um caso extraconjugal. Não sei se... Parece-me que é extraconjugal, porque a mulher era casada, né? A informação, a fofoca é essa, né? É que a mulher era casada. Foi o que ele contou aqui. Mas essa história foi ele que contou, disse aqui. Pronto, gente. Pronto, chegou mais um aqui, ó. A primeira mulher traiu ela, é mãe do filho mais velho dele. Agora está com Elide Brandão, que tem uma filha de outro relacionamento, já é moça, e 2 filhas pequenas de agora com Josué Brandão. Olha aí. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Esse pastor Josué é o mesmo da presbiteriana? Não. Isso, exatamente, Selminha. Tem que ver o vídeo do Paulo, né? Por conta desse vídeo. Se tiver no ar ainda, né? Se tiver no ar ainda, porque por conta desse vídeo, ele processou o Paulinho, ele pediu para que o Google derrubasse o vídeo. Se eu não estou enganado, o vídeo foi derrubado. Se eu não estou enganado. Ele realmente conseguiu tirar muitos vídeos do ar naquela época, matéria de site, no escambau, que ele queria realmente se livrar daquela polêmica toda. Ele basicamente conseguiu, né? Agora que voltou esse assunto à tona. Luiz Ferreira, anos atrás saiu que tinha engravidado a filha do presbítero mais abafado, e agora surgiu essa pensão. Vamos aguardar, acredito que nos próximos dias ele deve fazer algum posicionamento, ele costuma falar às vezes sobre esse assunto, né? Não sei se ele vai escolher o silêncio, mas se houver qualquer posicionamento do pastor José Brandão sobre esse caso, a gente traz aqui em primeira mão em nosso canal no YouTube
e também, quem sabe, até nesse boletim gospel que a gente costuma trazer por aqui. Aqui nós temos uma vaga de trabalho para você que acompanha o canal O Fuxico Gospel. E as oportunidades de ganhos variam de R$ 1.500 até R$ 3.000 por mês, podendo ultrapassar esses valores. Então, se você está em busca de uma oportunidade de trabalho ou até mesmo aumentar a sua renda, você pode clicar no primeiro link do comentário fixado aqui abaixo desse vídeo, porque eu vou te explicar ali no WhatsApp como tudo funciona. Eu vou liberar um mini curso gratuito para você e você pode começar ainda essa semana a faturar 300, 600 reais, R$ 1.000, aplicando tudo que eu vou te ensinar. Clica aqui no link abaixo desse vídeo na descrição ou no primeiro comentário fixado que a gente vai te ajudar.